Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, hoje com um vídeo um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre algumas situações envolvendo apostas esportivas. Quais são os lutadores do UFC 299 que estão sendo considerados azarões e, ao meu ver, as linhas ali colocadas por essas casas de apostas estão, de certo modo, desproporcionais, né? Tem lutadores aí que eu vejo com boa oportunidade de vitória, que estão entrando com uma odd elevada, vamos dizer assim, e, a meu ver, não faz sentido essa distância entre um lutador e outro, e a gente vai repercutir aqui quem são esses azarões que estão sendo apontados aí para esse card, esse super card que vai rolar no sábado, que é o card do UFC 299, talvez um dos melhores eventos que a gente vai ter nesse ano. Eu já vou abrir os trabalhos aqui falando de uma luta que envolve brasileiro, que é Curtis Blaydes contra Jailton Malhadinho. O Jailton Malhadinho não chega a ser um azarão, vamos dizer assim, nessa luta, mas ele tá com uma odd superior à do Curtis Blaydes. Então, isso quer dizer, as casas de apostas indicam um leve favoritismo para o Curtis Blaydes. E eu coloco aqui algumas situações que são as seguintes. A gente está aqui na KTO e a gente vê aqui Curtis Blaydes pagando 1,87 em caso de vitória e o Jailton Malhadinho 1,93. O que me chama atenção nessa luta é que nós teremos dois atletas que têm estilos muito semelhantes, isso é inegável, vai ser uma luta de grappling, né? Dois lutadores que vão trabalhar muito ali na grade, vai ter muito jogo de isometria, né? Os dois vão tentar manter o controle posicional por mais tempo, né? Mas também não descarto que nós tenhamos aí uma trocação franca, mais aberta, e de certo modo, se isso acontecer, eu vejo aí inicialmente uma vantagem para o Jailton Malhadinho. Na luta agarrada também vejo um certo equilíbrio nesse duelo, porque são dois atletas de altíssimo nível, mas também acredito na força que o Jailton Malhadinho tem e na evolução que ele vem tendo luta a luta. Então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia as últimas 5 lutas do Curtis Blaydes no UFC. Ele vem de 3 vitórias, 2 derrotas. Ele enfrentou na luta mais antiga, vamos dizer assim, dessas 5, o Derrick Lewis. Ele acabou derrotado via nocaute no segundo round. Depois ele venceu o Jairzinho Rozenstruik, venceu o Chris Daukaus, venceu o Tom Aspinall e perdeu por Sergey Pavlovich na sua luta mais recente. Dessas 5 lutas aí, o Derrick Lewis, como eu falei, já tem um tempinho, foi em 2021, ele acabou perdendo via nocaute. O Sergey Pavlovich ele perdeu na última luta, via nocaute no primeiro round. E o Tom Aspinall, que ele venceu, que é o atual campeão interino da divisão peso pesado, ele venceu, mas foi uma vitória que não, vamos dizer assim, que está ali manchando ali o cartel do Tom Aspinall, porque ele acabou se lesionando logo no início da luta. Foi com 15 segundos de luta, o Tom Aspinall foi largar um chute, um low kick ali no Curtis Blaydes e acabou se machucando, a luta acabou sendo interrompida pelo árbitro e com isso a vitória foi dada ao Curtis Blaydes. Portanto, se nós formos pegar o pé da letra aí, são 4 lutas, 2 vitórias e 2 derrotas. O momento do Curtis Blaydes não é dos melhores, apesar de ser um excelente atleta, luta duríssima por Jailton Malhadinho, que em contrapartida, nas suas últimas 5 lutas, venceu todas. Inclusive o Derrick Lewis. Derrick Lewis que venceu o Curtis Blaydes via nocaute no segundo round, como a gente viu mais recentemente. Na luta mais recente do Jailton Malhadinho, ele enfrentou justamente o Derrick Lewis e atropelou o Derrick Lewis, tirou para nada. Ele botou 5 rounds de amasso, né? Ele botou para baixo todos os 5 rounds, ficou por cima todos os 5 rounds, e só não finalizou ali, só não liquidou a fatura, porque realmente estava bem difícil de aplicar a finalização no Derrick Lewis. Portanto, a gente tem aqui, a meu ver, uma primeira oportunidade interessante para ficar de olho. Eu não estou dizendo que tenha que apostar nesse lutador, que ele vai vencer, né? Eu acho que todo mundo é grandinho o suficiente para saber o que fazer numa casa de aposta, sabe que não se envolve em aposta menores de 18 anos, sabe que tem que ter responsabilidade quando for colocar dinheiro em apostas esportivas. Eu estou falando aqui basicamente a minha opinião, o que eu enxergo de distorção, vamos dizer assim, dos azarões em relação aos favoritos. Então a primeira é justamente essa, Jailton Malhadinho contra Curtis Blaydes. Eu acredito que o Jailton Malhadinho sim leva uma leve vantagem com relação ao Curtis Blaydes. A segunda luta que me chama a atenção aqui, e aqui eu já coloquei no quadro 3
lutas na sequência, como vocês podem ver na tela aí. Michel Pereira vai enfrentar o Michal Oleksiejczuk, cara que eu não sei falar o nome direito, mas é isso aí. Mas é um lutador muito duro, é um lutador que vai pra trocação franca, é um lutador que tenta nocautear logo de saída, ele vai pra cima, ele vai pra arrancar a cabeça do oponente, ele não tem tanta estratégia, o jogo dele é em pé mesmo. Pra você ter uma ideia, ele enfrentou o Caio Borralho, e o Caio Borralho venceu ele lutando justamente na estratégia, né? Colocou vários low kicks, chutes baixos, botou para baixo e venceu via finalização. O Michel é um bom lutador, divisão peso médio, é um lutador perigoso, como eu falei, ele bate pesado. E se o Michel Pereira mantiver o estilo que ele vem trabalhando nas últimas lutas, que é mais na estratégia, né, sem afobação, sem querer fazer aqueles golpes acrobáticos, vamos dizer assim, ele tem tudo para confirmar o seu favoritismo. Aqui eu falo de um atleta que entra como favorito, que é o Michel Pereira. Eu acredito que faz sentido esse leve favoritismo que ele apresenta na luta. E outra odd que me chama atenção aqui nessa mesma luta é esse mais 1,5, né? Que a luta não vai se resolver no round inicial, nem antes da metade do segundo round. Eu acredito que essa luta vai se arrastar. Não acredito que o Michel vai conseguir nocautear o brasileiro pela via rápida, no round inicial pelo menos não. Assim como o brasileiro também vai ter uma certa dificuldade, porque o Michel é um lutador realmente bem duro, né? Difícil de nocautear. É um lutador que é mais viável o caminho de finalizar pela via rápida, finalizando, né? E não é bem a estratégia que normalmente o Michel Pereira adota. Outra luta aqui que me chama atenção, e aí vem mais um azarão que eu acho que tá totalmente discrepante essa odd aqui, é do Pedro Munhoz, brasileiro, contra o Kyler Phillips. A gente tem uma luta aqui de um lutador realmente muito talentoso, com o Kyler Phillips, é um jovem, um cara que está chegando muito forte na divisão peso galo, mas ele enfrenta um cara que é extremamente experiente, é um cara que já enfrentou os principais lutadores da divisão peso galo, tá sempre aí pegando pedreira, tá acostumado com lutas duras, com arenas cheias, e é um finalizador nato, né? A gente sabe que quando o Pedrinho Munhoz pega ali na guilhotina, dificilmente escapa. Eu vejo uma luta muito equilibrada aqui. Não estou dizendo que o Pedro Munhoz vai vencer, nem que o Kyler Phillips vai vencer, ou que o Kyler Phillips vai sentir a luta, mas eu vejo uma desproporcionalidade absurda nessas odds aqui. 1,44 para o Kyler Phillips vencer, comparado a 2,83 para o Pedrinho Munhoz vencer, eu acho que tem uma distância muito grande. Eu acho que aqui eu vejo um cenário interessante para se buscar o azarão desse duelo, pelo menos na visão das casas de aposta, que é o Pedrinho Munhoz. Vejo um duelo muito equilibrado, dois lutadores muito técnicos que vão sair na mão, vão para trocação, mas se a luta for pro solo, a gente tem o Pedro Munhoz, que é, como eu falei, um cara brabíssimo na finalização, e aquela guilhotina dele pega em pé muitas vezes, inclusive, normalmente entra, e ele consegue boas vitórias assim. Luta para ficar de olho também. Ali na sequência, Matheus Gamrot contra Rafael dos Anjos. Aqui eu não vou me envolver tanto, não acredito na vitória do Rafael dos Anjos. Eu acho que o Matheus Gamrot faz sentido o favoritismo, mas eu acho que está dando, de certo modo, as casas de aposta aqui um favoritismo excessivo para o Matheus Gamrot, né? Se nós formos considerar ao lado ali, vocês podem ver, a casa de aposta coloca apenas uma odd de 1,32 para que tenhamos mais de 2 rounds e meio. Quer dizer, a casa de aposta está dando conta de que essa luta vai ser decidida pelos árbitros, né? Não acredita, inclusive, numa finalização de algum dos lados ou nocaute de alguns lados. Ela está pagando pouquíssimo para quem quiser investir de que a luta vai passar de 2 rounds e meio. E está pagando muito para quem acreditar que essa luta vai chegar na decisão. Então, na visão dela, né, que com base nas estatísticas que ela faz, ela acredita que essa luta vai chegar na decisão do juiz. A partir disso, a gente já vê que não vai ser uma luta fácil para nenhum dos lados. Nem para o Matheus Gamrot, nem para o Rafael dos Anjos. Eu acredito no favoritismo do Matheus Gamrot. Ele é um atleta que tem mais altura, que vive uma grande fase, é mais jovem. O Rafael dos Anjos vai ter dificuldade também para essa questão da altura e envergadura, mas a gente conhece o jiu-jitsu, os dois têm jiu-jitsu de excelência. A gente sabe que o Rafael dos Anjos é um cara que tem muita pressão, cara. Já enfrentou os maiores nomes do UFC, e se ele conseguir colocar um bom volume de jogo aí,
não ficaria surpreso com uma zebra nessa luta aí, mas como eu falei, essa aqui eu ficaria de fora, mas considero também uma discrepância muito grande nessas odds aqui. Mais uma luta do card principal do UFC 299, brasileiro Gilbert Burns, o Gilbert do Durinho, vai enfrentar o Jack Deja Maddalena, luta muito dura pro Gilbert Durinho. A gente conhece o Gilbert Durinho, um cara que já tá há anos no UFC, ele sempre tá ali naquele bolo envolvido nas principais lutas, é um cara que não nega luta, tá sempre pegando o que vier, tanto é que ele enfrentou um cara que ninguém queria enfrentar, que era o Khamzat Chimaev. O Chimaev vinha atropelando todo mundo, ninguém queria enfrentar o checheno, foi lá o Gilbert Durinho, foi enfrentar esse cara, foi pra peleia, e foi uma guerra, e a gente lembra bem, foi decisão unânime em favor do Chimaev, 2-1, mas o Gilbert Durinho ali deu um trabalho danado, teve várias oportunidades ali para nocautear o Chimaev sentiu pela primeira vez a realidade do UFC, ele já tinha feito 4, 5 lutas dentro da organização, pela primeira vez ele viu que o peso de lutar no UFC, foi nas mãos do Gilbert Durinho, e o Gilbert Durinho para mim saiu muito maior do que já daquela luta ali, apesar da derrota. Ele vem de uma derrota também pro Belal Mohamed, mas essa luta aqui contra o Jack Deja Maddalena é uma luta que eu acredito que o americano tem uma luta em pé mais sólida que o brasileiro, tem uma trocação mais afiada do que a do Gilbert Durinho, mas ele não tem tanto poder nas mãos para nocautear como o Gilbert Durinho tem. Eu vejo o Gilbert tendo duas vantagens, na pressão do nocaute, na força da mão e no jiu-jitsu. Não sei se ele vai conseguir derrubar o Jack Maddalena, mas se ele conseguir derrubar, ele vai conseguir pontuar. E pontuando, a gente sabe que luta de 3 rounds, ela é decidida ali rapidamente no detalhe. Eu acredito que essa luta vai se arrastar, não vai ser decidida com menos de 1 round e meio, e nesse caso aqui eu vejo uma boa oportunidade para o Gilbert Durinho superar o Jack Deja Maddalena. Como vocês podem ver aí, o Gilbert Durinho está como azarão, né? E como eu friso novamente aqui, não estou dizendo que o brasileiro vai vencer, mas eu vejo uma desproporcionalidade também aqui nessas odds aqui. Eu colocaria taco a taco ali, são 2 lutadores muito duros, o Deja Maddalena vivendo uma grande fase, 5 vitórias consecutivas, vem de 2 vitórias na decisão dividida, é bom frisar isso aí, venceu o Kevin Holland recentemente na decisão dividida, e enquanto o Gilbert Durinho tem um cartel muito mais extenso e muito mais poderoso do que seu oponente. Então é bom de ficar de olho aqui, vejo também com bons olhos aqui esse duelo em favor do brasileiro Gilbert Durinho. E para fechar, essa eu vou fazer minha fezinha. Essa aqui eu vou colocar uns trocados, vou colocar meus 2 pila, porque a gente vai ter um dos grandes nomes, talvez o maior nome da divisão peso leve do UFC, Dustin Poirier enfrentando Benoit Saint-Denis. E aqui a gente vê, novamente vou frisar aqui, uma desproporcionalidade muito grande nessas odds aqui. 1,47 em favor do Saint-Denis contra 2,71 para o Dustin Poirier. Eu vou nessa aqui por conta dessa odd, que para mim é um absurdo colocar um dos maiores nomes da divisão peso leve do UFC como um azarão, talvez o principal azarão do card principal, né? E se a gente for ver aqui as lutas mais recentes dos 2 lutadores, a gente tem o seguinte cenário. O Saint-Denis até agora fez 6 lutas no UFC. Ele estreou com derrota para o Eliseu Capoeira. Depois fez 5 lutas. Venceu o Nicolas Stolze, um lutador que não é tão conhecido via finalização. Gabriel Miranda via nocaute no segundo round. Também uma vitória importante, mas também não é um adversário que esteja, vamos dizer assim, ranqueado, longe disso. O brasileiro Ismael Bonfim, que acabou de entrar no UFC, jovem, está recém começando a sua caminhada dentro da organização. Ele venceu via finalização no primeiro round. Venceu o Thiago Moisés, aí sim eu vejo um nome de peso dentro do UFC, mas é um atleta que não é ranqueado também. Ele venceu via nocaute no segundo round e vem de vitória contra o Matt Frevola, e a gente sabe que o Matt Frevola é aquele lutador insano que se atira de qualquer jeito para cima e dá muitas brechas para os seus oponentes. Por outro lado, a gente tem um cartel Dustin Poirier, para se ter uma ideia, o nível dos adversários do Dustin Poirier é absurdamente superior aos que o francês enfrentou. Nas últimas 5 lutas do Dustin Poirier, ele venceu o Conor McGregor, depois ele venceu novamente o Conor McGregor, ele perdeu para o Charles do Brooks a luta pelo cinturão, uma luta extremamente dura e equilibrada, que a gente lembra muito bem,
que ele teve bons momentos na luta ali, quase conseguiu superar o brasileiro, mas o brasileiro foi na base da raça, conseguiu reverter um cenário e resolver via finalização. Depois ele venceu o Michael Chandler, que é outra pedreira, outro cara que está no topo da divisão peso leve, e por fim ele acabou sendo derrotado pelo Dustin Gaethje, e talvez por isso que as casas de apostas estejam dando tanto favoritismo para o oponente do Dustin Poirier, justamente pela derrota mais recente. Ele acabou tomando ali uma canelada na cabeça no duelo contra o Dustin Gaethje, valendo o cinturão BMF no segundo round. Mas como eu falei aqui, eu vejo na parte técnica, na parte de trocação, na parte de solo, eu não acredito que essa luta vá ir para o solo, porque o Dustin Poirier defende muito bem quedas, ele normalmente mantém a luta em pé. Eu acho que ele vai conseguir ter uma certa vantagem ali em travar a luta na grade e desferir aqueles golpes curtos que ele conecta, né? Ele tem muito volume de jogo, é uma luta duríssima para os dois, muito equilibrada, mas o Dustin Poirier tem algo que o Benoit até agora não tem, que é um cartel de respeito, é uma tarimba, né? Um cara que já tem muito tempo de UFC, acostumado com grandes eventos, acostumado com grandes lutas, grandes desafios, enquanto o Benoit está chegando para fazer a sua luta mais importante da carreira. Então, como eu falei aqui, coloquei algumas opções de aposta. A luta principal, vou deixar também aqui meu asterisco aqui. Sean O'Malley, acredito que não vai perder esse cinturão, vai vencer o Marlon Vera, já lutaram, o Marlon Vera já venceu o Sean O'Malley em circunstâncias também adversas, o Sean O'Malley acabou se machucando, mas eu acredito na vitória do campeão contra o Marlon Vera. Como eu falei aqui, são algumas observações que eu estou fazendo relativo a esse card, alguns azarões que eu acho, de certo modo, exagerados. Então, quem quiser ou quem for fazer alguma fezinha, alguma aposta, use seus critérios, busque informações em profissionais gabaritados. Aí tem muitos profissionais que trabalham no meio dos meios de apostas esportivas, e certamente eles vão trazer boas informações relativas a esse meio. Eu deixo só meu pitaco aqui em relação a esses azarões que para mim estão de certo modo bem exagerados na visão aí das casas de apostas mundo afora. Eu fico por aqui, tamo junto, os...